Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. Só por curiosidade, quantos de vocês estiveram ano passado nesse mesmo evento em que eu dei aula sobre prevenção de doenças, sobre promoção de saúde? Ninguém? Ah, tem gente. Tá, legal. Prazer em revê-los, então. Desta vez, me pediram para falar sobre prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, que é um tema que eu gosto muito e eu aceitei logo, assim, de cara, porque é uma coisa que eu gosto muito. O que é acidente? Acidente, no dicionário, acidente é um substantivo masculino que significa acontecimento casual, fortuito, quer dizer inesperado, imprevisto. Eu diria que um acidente é uma surpresa desagradável. Se for uma surpresa boa, é só uma surpresa. O acidente é uma surpresa desagradável, é algo que nos surpreende. E o que é prevenção? Prevenção é precaução, é cautela. Prevenção é um conjunto de medidas para evitar o mal. E por que falar em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais? Vocês não precisam ler ali, porque não dá para ler, mas confiem em mim. Eu vou traduzir para vocês. De 46 milhões de trabalhadores que nós temos no Brasil, em 2011 foram registrados 711 mil acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. É muita gente. Eu não consigo imaginar o que são 711 mil pessoas adoecidas ou lesadas em acidente num único ano. Muitas vezes por falta de prevenção, por falta desses cuidados. Muitos desses trabalhadores que se acidentaram por falta de cuidado, por excesso de segurança em si mesmo. Se um acidente é uma surpresa desagradável, eu queria perguntar a vocês, o que é que seria de surpresa se essa pessoa que está sentada ali em cima do ar-condicionado caísse e se acidentasse? Vocês estão conseguindo ver bem essa imagem? O cara está sentado no ar-condicionado, ele está pelo menos no terceiro ou quarto andar de um prédio e está sentado no aparelho de ar-condicionado para fazer algum tipo de conserto. Vocês acham realmente que seria uma surpresa essa pessoa cair desse ar-condicionado? O acidente seria realmente um acidente, como a gente define, que é uma surpresa desagradável? Eu não acho surpreendente. Eu não acho surpreendente que um acidente aconteça numa situação destas. Isso me lembra um amigo. Uma vez nós estávamos viajando de carro e no meio daquelas barbaridades que a gente vê na estrada, né? Os carros passando onde é proibido ultrapassar, ultrapassando em faixa contínua, em subidas e coisas desse tipo. E ele falou uma frase assim que eu fiquei meio chocada na hora. Ele falou: eu acho que existe menos acidente do que deveria pela imprudência das pessoas. As pessoas são muito imprudentes, a gente se arrisca muito por excesso de segurança, por falta de consciência de que aquilo é um perigo, aquilo é um risco, que pode nos acidentar, que pode nos matar, inclusive, ou deixar sequelas muito desagradáveis. Olha aqui, nesta cena, é imprevisível um acidente? Seria uma surpresa que esse cara que também está arrumando um ar-condicionado, segurado por outra pessoa ali atrás, se ele caísse, se ele se acidentasse, alguém aqui ficaria surpreso? Não, né? Eu também não ficaria surpresa, porque eu acho que uma pessoa que se coloca numa situação de risco dessa, ele não pode dizer que foi uma surpresa, que foi imprevisto ele se acidentar. E aqui, dá uma olhada.
Onde é que o cara usa o capacete e o protetor de ouvido? Essa pessoa pode ter uma lesão na cabeça e se ele tem um protetor de ouvido, gente, é porque o ambiente de trabalho dele é ruidoso. Se ele tem esse protetor, é para ele usar dentro dos ouvidos. Para quê? Para prevenir uma perda auditiva que acontece no longo prazo. Ninguém vai ter perda auditiva em 1 ano ou 2. Mas acreditem em mim, o tempo passa. Eu mesmo estou fazendo 59 anos no final desse mês. Eu nem acredito que passou tanto tempo, mas passa e a gente não sente. E se eu não tivesse tomado cuidados com a minha saúde, como disse o professor da aula anterior, se eu não tivesse me exercitado, se eu não tivesse tido alguns cuidados, inclusive de segurança, talvez nem estivesse aqui mais, né? E o que nós queremos dos trabalhadores é que eles se aposentem por tempo de serviço, que se aposentem, talvez até por idade, mas não por invalidez. E quando se aposentarem por tempo de serviço ou por idade, que ainda tenham muita saúde para aproveitar o resto da vida. E não chegar aos 60 anos, por exemplo, para se aposentar por idade, a mulher, aos 65, o homem, e estar tão acabado que depois da aposentadoria não resta nada, só doença. Nós temos que envelhecer nos nossos anos de trabalho, mas não adoecer e não nos machucar. Eu trabalhei hoje eu sou perita do INSS, mas eu trabalhei muitos anos como médica do trabalho, 24 anos antes de entrar no INSS. E talvez o acidente que mais tenha me marcado, porque era uma coisa que era para ser prevenida e não foi. Era um rapaz, 30 anos, perto de 30 anos de idade. Era uma pessoa muito boa, o pessoal da empresa gostava muito dele, inclusive mandou fazer um curso na Itália, para ele se capacitar, para poder trabalhar e subir na empresa, né? E essa empresa era um moinho de trigo. E ele um dia foi limpar uma máquina, e ele abriu a máquina que ele mesmo tinha desativado o dispositivo de segurança. Essa máquina tinha um dispositivo de segurança que quando você abrisse a porta, ela parava de funcionar. Mas ele e o chefe dele resolveram que seria mais prático tirar aquele dispositivo que desarmava a máquina, que desligava a máquina. Porque aí você desligava lá na chave, quando você quisesse arrumar. E quando você quisesse só ver o que estava acontecendo na máquina, você não precisava desligar. Você poderia abrir aquela portinha, ela não ia desligar a máquina, e você poderia observar o que estava acontecendo ali. E ele fez isso, tirou esse dispositivo, e um dia, esse dispositivo não deixava a máquina funcionar enquanto a porta estivesse aberta. Eles tiraram esse dispositivo. E um dia ele estava lá, lidando naquela máquina, e alguém ligou a chave, que ficava um pouquinho longe, e ele perdeu os 4 dedos da mão direita. A mão dele ficou assim, né? Ele perdeu 4 dedos de uma vez só, da mão direita, num acidente desses, e que, ironicamente, ele mesmo havia retirado o dispositivo de segurança dessa máquina. São estas coisas que são evitáveis, né? São estes os acidentes grosseiros, os acidentes que a gente realmente não pode dizer que foi uma surpresa, que foi um ato fortuito, inesperado. Quem tira um dispositivo de segurança de uma máquina tem que esperar que essa máquina um dia dê problema. Aquele dispositivo de segurança foi colocado ali, a máquina foi desenhada com esse dispositivo justamente para dar segurança. Eu diria que isso é o tal do dolo eventual, né? O dolo é a intenção. É aquela história de você dirigir a 200 km por hora. Ah, mas eu não tinha intenção de matar. Não, você não saiu de casa com a intenção de matar uma pessoa dirigindo 200 km por hora. Mas quando você dirige
a 200 km por hora, o risco que você corre de ter um acidente fatal, é muito grande. E as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso, para não se acostumarem com esse tipo de atitude e não achar que isso é normal. Ah, foi um acidente. Entra de novo na categoria dessas figuras que eu mostrei para vocês. Não é exatamente um acidente, não é uma coisa inesperada, imprevisível. É uma consequência, até previsível, de um comportamento muito inseguro. Por favor. Essa figura também. Esses 3 homens que estão aqui atrás, eles estão segurando uma tábua para que aquele 4º homem ali na frente faça algum conserto nesse navio. É uma tábua. É uma coisa extremamente improvisada. É lógico que qualquer coisa que dê errado aí, o cara que está lá na frente vai cair, vai se machucar, vai acontecer alguma coisa com ele. Não sei se ficou muito claro aí de trás, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Vamos tentar passar. Tem um filminho aqui com alguns acidentes. Vamos ver se abre o filme. São alguns acidentes, tem inclusive um que é incidente. Incidente não é assim, é aquilo que podia ser uma catástrofe, mas por um triz não foi. Acidente é aquilo que se concretiza, né? A surpresa desagradável acontece e tem um dano. O incidente, acontece alguma coisa que não deveria ter acontecido, mas graças a Deus, e daí é só por Deus mesmo, que ele não foi concretizado como lesão ou morte. Vamos passar? Oh, you're on. Isso. Aquele primeiro que vinha com carrinho na construção. O cara que vem numa descida, com carrinho, correndo daquele jeito. Era imprevisível que ele caísse? Não. Acho que dava para imaginar que era isso que ia acontecer, né? O próximo. Esse aqui não, deixa ele já vai passar isso rapidinho. Agora vejam o próximo. Deixa eu tirar o som. Esse daqui foi um incidente. Por favor. Dá para voltar um pouquinho? Eu queria mostrar, veja só. Isso. Olha só. Dá uma olhada. Eles estão cortando uma árvore. Vocês repararam que a árvore caiu por um triz? Ela não pegou a pessoa que ia passando ali com aquela sombrinha? Olha só a falta de segurança, a falta de consciência dessas pessoas. Elas vão cortar uma árvore que vai cair numa calçada, a calçada não foi interditada, as pessoas vão passando por ali, e aí na hora que acaba de cortar, eles estão entretidos com o corte da árvore e não com a queda dela. Essa árvore quase cai na cabeça de uma pessoa. Já imaginaram o tamanho do estrago se isso acontecesse? Isso foi um incidente. Por um triz, eles não feriram muito essa pessoa que estava passando ali. Nunca poderia ter sido feito dessa forma, né? Se você vai cortar uma árvore que vai cair na calçada, tem que interditar aquela calçada. Mas quantas vezes nós fazemos coisas parecidas com essa na nossa vida profissional, achando que, não tem problema, não vai acontecer nada. Um dia acontece. Se der, eu acho que Existem outros acidentes nesse filme, não sei se a gente vai conseguir abrir de novo, mas que mostram isso, a falta de planejamento. Você fazer as coisas de uma maneira que não deveriam ser feitas daquela forma. Oh, you're on. Esse daqui. Dá uma olhada no tamanho do caminhão.
aquele passou, nós não vimos, não tem problema. Esse daqui enrosca também. Falta de planejamento, as coisas improvisadas, feitas sem segurança, como se a segurança fosse Are you out of your mind? alguma coisa que a gente pode abrir mão dela, né? What are you doing? E esse pendurado por uma corda, lá num cartaz, dá uma olhadinha. É imprevisível o que vai acontecer? Ele tinha que cair, né? Ele está pendurado numa corda. Esse outro vai subir aqui, e ele mesmo está acionando a elevação, e ele mesmo dá um solavanco e cai. E olha aqui. Seria uma surpresa que acontecesse uma queda aqui? Alguém se surpreenderia se eles caíssem? Pois é. Os acidentes acontecem também por... Olha esse. Ele sai correndo, ainda leva um tombo e felizmente a casa cai e não cai em cima dele, né? Foi um incidente. E esse daqui também, eles estão derrubando alguma coisa, eu acho que é proposital, né? Eles estão ali assistindo a implosão daquilo ali, mas dá uma olhada, a falta de planejamento. Caiu, levou os fios e os postes. Olha a escada, esse coloca uma escada que não está apoiada em nada. Daqui a pouco tem que cair. Esse aqui também, vejam a altura que tem e caiu. E eu acho que agora é o último, que é uma catástrofe, que é horrível ainda. Nem esse, dá uma olhada, vem. Cai, lógico, as coisas não estão bem arrumadas, vai cair. Olha esses dois. E aí, eu acho que tem mais... olha a maneira errada de tirar alguma coisa de um caminhão. Quantas vezes a gente não vê vidro sendo tirado sem o cuidado necessário? Essa daqui também é engraçada, porque essa pá deveria ela mesma pegar. Olha o estrago aqui. E tem uma pessoa ali na porta, né? Olha. Será que isso deveria ser feito dessa... Olha, esse aqui é o pior de todos. Dá uma olhada. Acho que esse é o último. Não, tem. Uma gambiarra. Essa é a típica gambiarra, né? Ele, olha só. O local de trabalho já é um lixo, não é? Parece que as coisas não estão organizadas, não é limpo, não é nada. E aqui para não perder a paciência. Dá uma olhada. Quantas vezes a gente está fazendo uma coisa que não dá certo, aí a gente fica irado... Começa a chutar o que vem pela frente, e o pior de tudo é que esse chute vai acabar numa lesão, às vezes até uma fratura do dedinho do pé, alguma coisa assim, que você está chutando como se fosse resolver você fazer isso, né? Então, todas essas situações, a última que eu queria mostrar, na verdade, era aquela que cai tudo. É o efeito dominó, né? O cara bate numa prateleira, cai aquilo, e vai caindo tudo, e o pior de tudo, em cima dele, né? Em cima do próprio trabalhador, que foi quem começou o acidente, mas tudo ali acabou caindo sobre a cabeça dele. Pronto, pode voltar para a apresentação, por favor. Então, como se previnem os acidentes? Antes da gente falar como se previnem as doenças. Os acidentes,
a gente previne não se colocando em situação de risco? Observando-se aquilo que tem que ser feito, a segurança que aquela atividade exige e obedecendo às normas de segurança. Todas. Se só pode caminhar por aqui, é só por aqui que a gente vai caminhar. Se está sinalizado que é aqui, não adianta que mas eu vou ter que dar mais 10 passos para ir por lá. Não adianta, tem que ir. Se isso é seguro, é dessa forma que tem que ser feito. Lembrem, quando vocês acharem que vão economizar tempo, que vocês vão poupar tempo e serviço e alguns passos, lembrem dessa história que eu contei do rapaz que perdeu os 4 dedos da mão direita, da mão dominante dele, né? Ele escrevia com a mão direita, ele perdeu os 4 dedos da mão direita, porque para poupar tempo, para tornar a coisa mais prática, entre aspas, né? Ele tirou o dispositivo de segurança. Então, tudo que for prescrito para aumentar a segurança pode até parecer uma bobagem, mas cada item daqueles vai poder prevenir um acidente que pode ter consequências muito ruins. E as doenças? As doenças do trabalho. Como o professor que falou antes de mim já disse, a gente previne doenças conhecendo a doença, conhecendo os sintomas, conhecendo as formas de se prevenir a doença e até como é que as doenças ocorrem. Por exemplo, a perda auditiva induzida por ruído. Ela ocorre porque a pessoa se expôs a barulho, muito barulho, durante muito tempo. Então, qual é a maneira de se prevenir este tipo de lesão? É não se expor ao ruído, ou se for necessário se expor ao ruído, usar um protetor. O ideal seria que o ruído fosse sempre isolado, né? Que as pessoas não precisassem trabalhar em ambientes ruidosos. Mas tem vezes que isso não é possível. Então, nós que estamos expostos àquele ruído, precisamos nos proteger com um protetor auricular. Se nós sabemos que a obesidade, a falta de atividade física, a alimentação inadequada nos adoece, qual é a forma da gente evitar esse tipo de doença? É tentando se alimentar melhor, é tentando ter atividade física, é tentando controlar o peso, tentando levar uma vida saudável. E tem um professor na Escócia, lá no norte da Europa, que ele fez um trabalho muito interessante. Ele tentou descobrir qual era o fator no ambiente de trabalho que mais adoecia os trabalhadores. Se eram os produtos químicos, se eram os riscos de acidente, se eram qualquer outra coisa. Então, ele fez um grande estudo, ele com a equipe dele fizeram um grande estudo e descobriram que o fator que mais adoece o trabalhador é não trabalhar. Então, eu assisti essa aula e ele contou o seguinte caso. Um homem de 47 anos que se acidentou. Por causa desse acidente, ele quebrou a perna. Precisou ficar afastado do trabalho por alguns meses em decorrência dessa fratura. O que aconteceu com ele? Ele já tinha um peso que estava no limite, né? Entre o bom e o ruim. Aí, com 2 meses, 3 meses em casa, uma fratura de perna leva mais do que isso para curar. 3 meses ou 4 meses em casa, ele já estava acima do peso. Como fica em casa, é ocioso, vai comer mais e vai beber mais. O fato dele beber mais vai criar conflitos em casa, vai criar estresse e o psiquismo dessa pessoa vai se alterar. Ele não vai mais ser aquela pessoa alegre e leve que ele era. Ele vai ficar mais triste e pesado porque ele é um peso em casa, a esposa vai brigar com ele, os filhos vão brigar com ele. Aquela diabetes dele que estava assim no limite entre diabetes e não diabetes,
por causa do excesso de peso, da falta de atividade física, do excesso de comida, vai subir e vai virar diabetes. O mesmo com a pressão dele, que era mais ou menos controlada. Com a alimentação errada vai se descontrolar e ele acaba ficando obeso, hipertenso e diabético e ainda com um problema psicológico de infelicidade. Esse é um exemplo que foi levado nesse curso que eu fiz, que eu achei muitíssimo interessante, porque eu observo isso muitas vezes. E aprendi recentemente que o trabalho é um organizador mental. Então, o trabalho nos ajuda a viver melhor, mesmo quem tem doença psiquiátrica. Trabalhando, lógico que tem momentos que a doença está descompensada, a pessoa não consegue trabalhar. Mas no momento que a doença compensa, se ela trabalhar, o trabalho parece que ajuda a mantê-la saudável, ajuda a manter a doença compensada. Então, é muito importante que o trabalho seja realizado por todos que podem fazê-lo e que desejam fazê-lo, né? E não que as pessoas sejam impedidas de trabalhar por motivos, às vezes, fúteis. Então, se nós soubermos como é que as doenças ocorrem e o que elas causam, talvez seja mais fácil da gente preveni-las. E das doenças do trabalho? É a mesma coisa. A gente tem que se informar sobre elas, tem que procurar orientação com quem? Quem é que vai nos informar sobre a doença do trabalho? Provavelmente não vai ser o nosso colega de trabalho que trabalha nas mesmas condições que nós, que sabe mais ou menos as mesmas coisas que nós sabemos. Eu acho que é altamente aconselhável que o médico do trabalho seja usado, entre aspas, para nos prestar informações. Uma outra forma também de se prevenir doenças do trabalho é obedecendo as normas, obedecendo as regras, sendo disciplinados e realizando as tarefas como elas devem ser feitas, como elas são recomendadas e não através de gambiarras que às vezes a gente faz. Eu posso confiar no médico do trabalho da empresa? Isso é uma coisa que às vezes eu escuto até entre médicos. Mas o médico do trabalho da empresa, ele está sendo pago pela empresa. Como é que eu posso esperar que ele cuide da saúde do trabalhador? Como é que eu posso esperar que ele faça alguma coisa pelo trabalhador se ele é pago pela empresa? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. Mas então eu vou contar uma coisa para vocês. A especialidade de medicina do trabalho é uma especialidade muito legal, muito bacana pelo seguinte, é um jogo de ganha-ganha. Se o médico fizer aquilo que ele deve fazer, aquilo que é a missão dele, que é cuidar da saúde do trabalhador, é para isso que existe o médico do trabalho, é para cuidar da saúde do trabalhador. Ele também está fazendo bem para a empresa. É um jogo de ganha-ganha. O médico do trabalho, que cuida da saúde do trabalhador, também está cuidando da empresa. Mas tem médico, vocês vão dizer para mim, eu já estou lendo na cabecinha de vocês vão dizer para mim assim, mas tem médico do trabalho que é puxa-saco, ele só vê o lado da empresa. E eu vou dizer para vocês, ele não é puxa-saco, ele é burro. Porque o médico que acha que está vendo o lado da empresa e não vai cuidar da saúde do trabalhador, ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Porque isso vai fazer mal para a empresa e vai fazer mal para a saúde do trabalhador. Vai fazer mal para a empresa como? Ele vai tornar a empresa vulnerável e vai ter que pagar lá na frente uma indenização pelo adoecimento de vocês. A saúde financeira da empresa está em risco. E a saúde de vocês, saúde, que é o nosso maior bem, também está em risco. Então, ele vai fazer o jogo do perde-perde. O trabalhador perde
e a empresa perde. Ou ele vai fazer o jogo do ganha-ganha. O trabalhador ganha em saúde, em prevenção, em cuidado, e a empresa também ganha, porque isso não vai lhe gerar um passivo trabalhista, né, que é julgado justamente nessa casa. Então, essa história do médico do trabalho, que só vê o lado da empresa, ou ele está sendo mal interpretado, ou ele não sabe o que está fazendo. Porque, para ser bom para a empresa, ele só tem uma coisa a fazer, é ser bom no cuidado da saúde do trabalhador. Então, resumindo e concluindo, a melhor maneira de viver saudavelmente é conhecendo os fatores que promovem a saúde e aqueles que são nocivos à saúde. Nós devemos nos aproximar dos fatores que promovem a saúde e nos afastar daqueles que são nocivos à saúde. Os exames ocupacionais, que são aqueles exames admissional, periódico de retorno ao trabalho, são importantes para promover a saúde do trabalhador. Às vezes, é a única vez que o trabalhador vai ao médico no ano ou em 2 anos. As mulheres ainda vão fazer exame ginecológico, preventivo. Os homens que têm menos esse hábito, talvez a única vez que eles vão ver um médico seja o médico do trabalho. E eu recomendo que o médico do trabalho, então, aproveite essa oportunidade justamente para promover a saúde do trabalhador. Tem que aproveitar essa consulta ocupacional, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, justamente para conversar a respeito da prevenção de doenças e de acidentes de trabalho, para vocês tirarem dúvidas. Levem suas dúvidas ao médico do trabalho. Ele deve ficar muito contente de poder ajudá-los e de poder responder a essas dúvidas. Converse também com o pessoal da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e com os técnicos de segurança do trabalho, pois essas pessoas podem ajudar vocês a entender como se prevenir de doenças do trabalho e principalmente de acidentes. Lembre-se que os exames ocupacionais, eles deixaram de ser importantes apenas para evitar as doenças relacionadas ao trabalho, porque hoje os ambientes de trabalho são muito mais saudáveis do que já foram. Então, nós temos que aproveitar esses exames ocupacionais para aprender um pouco sobre a prevenção de doenças e promoção de saúde. Muito obrigada pela atenção. Era isso que eu queria dizer para vocês e fico à disposição para perguntas, se vocês tiverem.